Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O convite da sabedoria. A sabedoria clama a voz nas ruas, ergue a voz na prática pública. O 21. Na esquina das ruas barulhenta ela clama, mas a porta da cidade faz o seu discurso. 22. Até quando os inexperientes irão contentar com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer de zombaria? Vocês são tolos. Até quando desprezarão o conhecimento? Se acatará a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. Revelarei como os meus pensamentos. Mas se vocês, porém, rejeitar o meu convite, ninguém se importa. Mas quando eu estendo a minha mão, é visto que vocês desprezam totalmente o meu conselho. Se não quiserem aceitar a repreensão, eu, de minha parte, vou rir das suas desgraças. Zombaram quando que teme e abater sobre vocês. Quando aquilo temia, abato sobre vocês, como uma tempestade, quando uma desgraça atingia, e como um vendaval, quando uma cusca da dor que domina eles. Então vocês chamarão, mas eu não responderei. Procurarão a mim, mas eu não encontrarei. Visto, desprezo o conhecimento, recuso o temor do Senhor. Não quiseram aceitar meus conselhos. Fizeram pouco caso. Conduta, a própria consciência, experiência matará. Falsa segurança destruirá. E quando ouvires a segurança, estarei tranquilo, sem temer mal algum. Bom, gente, aqui no caso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui é uma repreensão. Em nome do Pai, meu Deus. É uma repreensão de um espírito, mostra o provérbio, reconhece a sabedoria, é tanto dom divino quando uma tarefa humana. Em primeiro visto, tem que ter o temor ao Senhor, mas eles envolvem tanto que, no caso aqui, cria uma clima de emergência. O verbo é repreensão. A questão que depende somente de uma decisão individual. A expressão rir indica falta de misericórdia. A sabedoria está muito mais do que o ser humano, é temer o Senhor. Aí eles não estavam temendo ao Senhor, eles estavam de zombadeira. Então o Senhor despreza, entendeu? Despreza. Então as pessoas iam na rua clamar ao Senhor. É igual ao evangelismo, clamando ao Senhor, dando uma oportunidade, convidando essas pessoas. Mas a pessoa, ela fica muito de zombaria, sabe? Só quando ele fala assim, ele fala quando acontece alguma coisa, um problema na família, uma doença do bebê, o bebê está no hospital, parente, eles recorrem quem? Eles vão recorrer, eles vão ir com a dor, entendeu? E quem que ele está falando aqui, quem convence é o próprio Espírito Santo, entendeu? Não é o homem, não é ninguém, é o próprio Espírito Santo. Então a sabedoria está muito além. A sabedoria, ela não é uma sabedoria, é a sabedoria de Deus, não é uma sabedoria humana. Isso que é a palavra certa, é a sabedoria de Deus. Porque essa sabedoria humana, né, o coração do homem, ele é muito enganoso, sabe? E Deus usa muito os improváveis, entendeu?
aquela irmãzinha do manto, entendeu? Eu te dou um exemplo de Pedro, entendeu? Pedro foi usado. Então a soberba do homem de se achar, sabe, melhor do que o outro, para Deus não interessa isso. Para Deus interessa é temer o Espírito Santo, o processo do Espírito Santo. Essa é a sabedoria. Então, o evangelismo, ele é muito importante. O evangelismo, quem ia fazer eram os anjos, mas Deus concedeu isso a gente. Então devemos temer ao Senhor. Glória a Deus. Amém.